Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou conversar com vocês sobre experimentos com dois fatores, mais especificamente o delineamento inteiramente casualizado, e eu vou interpretar os resultados da saída do R. E nesse vídeo eu vou interpretar o desdobramento da interação. Começando aqui pelo desdobramento da interação, porque no vídeo anterior a gente já interpretou aquela parte inicial. O que significa agora o desdobramento da interação? Aqui aparece desdobrando carga dentro de cada nível de processador. Então, o que significa? Essa linha aqui, escrito processador, esse aqui é a mesma linha da análise de variância lá em cima, né? Ou eu R, copia e cola aqui. Mas o interesse está nessas três linhas aqui. Então, o que a primeira linha fala? Ela está comparando as quatro cargas quando eu uso o processador 1 e deu um p-valor de 0,012, menor do que 0,05, que é o nível de significância. O que eu estou testando nessa linha? As minhas duas hipóteses para a primeira linha. Usando o processador 1, H0, né? Usando o processador 1, todas as cargas apresentam o mesmo tempo de resposta contra um H1, que é, usando o processador 1, pelo menos uma das cargas apresenta tempo de resposta diferente. O nosso p-valor menor que alfa rejeita H0. Então, eu vou ficar aqui com... Quando eu uso o processador 1, então eu separei o conjunto de dados, agora eu peguei todos os que usavam processador 1, todos que tinham processador 1, quais foram o comportamento das cargas? Então, pelo menos uma delas tem tempo de resposta diferente. Aí agora a mesma coisa, só que separei, como se eu tivesse separado o conjunto de dados que usou o processador 2. Então, separei todo mundo que tinha processador 2 e tinha carga 1, 2, 3 e 4. Se o meu p-valor menor que alfa, então significa que eu vou ficar com H1, que é, usando agora o processador 2, pelo menos uma das cargas apresenta tempo de resposta diferente, né? A H0, nessa situação, é quando eu uso o processador 2, todas as cargas apresentam o mesmo tempo de resposta. Mas como o p-valor menor que alfa, a gente sabe que quando eu uso o processador 2, né, pelo menos uma das cargas vai ter tempo de resposta diferente. Agora, já para o processador 3, o p-valor é 0,78. É muito maior do que 5%, 0,05, né? Então, eu aceito H0. Então, vejam, quando eu uso o processador 3, qualquer uma das cargas de trabalho, o tempo de resposta é o mesmo. Então, vejam aqui o porquê que a interação é significativa. Então, quando eu uso o processador 1, dá diferença nas cargas. Pelo menos uma delas deu um tempo de resposta diferente. Quando eu uso o processador 2, também, pelo menos uma das quatro cargas deu diferente. Mas quando eu uso o processador 3, independente da carga de trabalho, o processador dá o mesmo tempo de resposta. Então, aqui a gente já tem uma evidência de que, se eu usar o processador 3, não importa a carga de trabalho, o tempo de resposta vai ser o mesmo. Então, vejam, a gente tem essas respostas, né, de que pelo menos uma das cargas é diferente quando eu uso o PROC1 e quando eu uso o PROC2. Mas qual das cargas que é maior, qual que é menor? Aí é que vem o teste de Scott-Knott. Então, esse primeiro teste é quando eu uso o processador 1. Então, vejam, se carga de trabalho 1, 3 e 4 são estatisticamente iguais, todas com a letra A. Somente na carga de trabalho 2 é que ele é mais rápido. Então, quando eu uso
o processador 1, o tempo de resposta mais rápido é o da carga 2. As demais cargas são mais altas, são maiores, né? O tempo de resposta é maior e os três são estatisticamente iguais. Agora, quando eu uso o processador 2, o que isso significa? Qual é o resultado disso? Que as cargas de trabalho C2 e C3 são estatisticamente iguais e as cargas C1 e C4 também são estatisticamente iguais, só que com tempo de resposta menor. Então, quando eu usar o processador 2, as cargas de trabalho com resposta menor é carga 1 e 4. E quando eu uso o processador 2, a carga 2 e 3 demora mais para o tempo de resposta, certo? E quando eu uso o processador 3, todas as cargas são estatisticamente iguais. Significa que, independente da carga de trabalho, o meu tempo de resposta é o mesmo, certo? Então, vejam, gente, a gente consegue estudar a interação. E nós temos duas interações para desdobrar. Essa aqui, a gente desdobrou todas as cargas dentro de cada nível de processador. Agora, a próxima interação é o processador dentro de cada nível de carga. Então, são essas as interpretações agora. Então, o que isso significa? Quando eu uso a carga 1, qual é o comportamento dos processadores? Antes de continuar com a interpretação, a gente tem o desdobramento da interação dos dois lados, né? A gente separa por processador e vê o comportamento da carga. Depois a gente separa por carga e vê o processamento e vê o resultado do processador. Uma interação não pode ser usada como justificativa da outra. São duas interações independentes. Então, você nunca pode relacionar esse resultado com aquela outra interação que a gente interpretou, certo? Porque elas são completamente independentes. Você até pode ver a relação de uma com a outra, mas você não deve justificar nenhuma das duas usando a outra, porque elas são completamente independentes, certo? Então, continuando aqui, ó. Primeira linha. Quando eu uso a carga de trabalho 1, pelo menos um dos processadores é diferente. Por quê? Porque eu rejeitei H0, p-valor abaixo de 5%. Seriam essas as hipóteses testadas nessa primeira linha. Então, H1 quando eu uso carga de trabalho 1, todos os processadores apresentam o mesmo tempo de resposta, ou quando eu uso carga 1, pelo menos um dos processadores apresenta tempo de resposta diferente. Então, p-valor ali menor que alfa, ficamos com H1. Então, na carga 1, tem algum processador ali que é diferente. Agora, na carga 2, p-valor 0, também rejeito H0. Essas duas hipóteses é que estão sendo testadas nessa linha aqui do carga 2. Então, se eu rejeitei H0, eu vou ficar com o resultado de que, quando eu uso carga de trabalho 2, também existe pelo menos um processador com tempo de resposta diferente. Aí agora, quando eu uso a carga 3, como que se comportam os processadores? P-valor menor que alfa rejeita H0, então eu vou ficar com H1 também, que significa que, quando eu tenho a carga de trabalho 3, pelo menos um dos processadores tem tempo de resposta diferente. E por último, para a carga 4, p-valor também menor que alfa, também rejeita H0. Vou ficar com H1, que significa que, quando eu uso a carga de trabalho 4, pelo menos um dos processadores tem tempo de resposta diferente. Então, vejam, dos quatro desdobramentos deram significante. Só que a gente não sabe qual processador é melhor que o outro. E para isso que vem o testezinho de média que nós fizemos.
Então, quando eu uso a carga 1, processador 3, maior tempo de resposta, processador 1, intermediário, e processador 2, o mais rápido. Então, para carga de trabalho 1, é melhor usar o processador 2. Agora, para carga de trabalho 2, também os 3 são diferentes. Mais lento o PROC 3, intermediário 2 e mais rápido 1. Então, para carga de trabalho 2, é melhor eu usar o processador 1. Para carga de trabalho 3, agora mudou um pouquinho. O processador 3 foi o mais lento, continuou, só que agora o processador 1 e o processador 2 têm o mesmo tempo de resposta, estatisticamente falando, né? Numericamente são diferentes, mas estatisticamente falando, 14 é igual a 19, né? Então, quando eu tenho a carga de trabalho 3, os mais rápidos são PROC 1 e PROC 2. Agora, para a última carga de trabalho, a 4, os 3 processadores são diferentes. Mais lento o PROC 3, o intermediário o PROC 1 e o mais rápido o PROC 2. Então, vejam que agora se inverteu. Na carga de trabalho 4, o PROC 2 foi mais rápido. Né? Para a carga de trabalho 3, o PROC 1 e 2 são estatisticamente iguais. Para a carga de trabalho 2, PROC 1. Para carga de trabalho 1, PROC 2. Então, veja, eles vão intercalando. Carga 1, PROC 2. Carga 2, PROC 1. Carga 3, tanto faz, PROC 1 ou 2. Carga 4, PROC 2. Ou seja, de uma maneira geral, o processador 1 e 2 foram os que tiveram melhor desempenho quando a gente olha para a carga de trabalho, certo? Esse resultado pode ser você estudar o resultado do outro desdobramento, mas você não pode usar um como justificativa para o outro, certo? São resultados independentes. Bom, espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima, gente. Tchau, tchau!